Sejam muito bem-vindos ao podcast Aquarela do Amor. Eu sou a Aline Lima e estarei junto com a Tatiane Costa conduzindo uma série de entrevistas com pessoas muito especiais. E eu sou a Tatiane Costa e hoje nós vamos receber aqui a Patrícia e a Marcela com histórias lindas, né, que vem como transformação nas nossas vidas. Vamos começar com a Marcela. Marcela, conta um pouco pra gente como foi escrever esse capítulo pra você. Bom, é muito prazer, né? Como a Tati já disse, meu nome é Marcela, eu sou mãe atípica das crianças Thales e Pedro. E escrever pra mim, Tati, o livro, foi algo que foi muito desafiador. Ali eu reencontrei lugares da minha história que por muitas vezes eu não quis visitar. E escrever fez com que eu precisasse olhar para essas lacunas, para essas feridas, e muitas vezes eu precisei parar, eu precisei respirar, eu precisei me acolher e acolher a criança Marcela, porque muito daqueles traumas e muito daquela história remetia a uma criança que ao longo desse podcast nós vamos conhecer também, que precisou ser acolhida, precisou ser olhada. Então foi desafiador, a palavra é essa. Não é tão fácil quando a gente pensa falar da nossa própria história, se abrir e ser vulnerável para isso e visitar os monstrinhos internos que nós temos. Sim. Uma oportunidade, né, Marcela, de olhar para essas questões, de se colocar nesse lugar de mãe também, mas entendendo o que traz você para algumas questões que envolvem sua relação com seus filhos, na sua própria relação com você. Muito, né? E o processo de escrita nos traz isso, né? Nos faz encarar ali a nossa história e é muito legal. Patrícia, se apresente pra gente de uma forma, né, que a gente possa conhecer um pouquinho sobre você e diga se tem uma palavra que defina a sua participação, sua produção nesse capítulo, que possa definir esse processo. Bom, boa tarde, me chamo Patrícia, sou mãe do Jonas, do Thomas. O Thomas tem 3 anos, foi diagnosticado com autismo. Eu senti um prazer imenso de estar participando do livro, né? E assim, gratidão por eu contar a minha história, a história do Thomas, porque eu posso mostrar, eu digo, apresentar para outras mães a oportunidade de a gente nunca desistir, porque quando a gente não desiste, a gente consegue. É assim, se é 1, se é 10, se é 20, se é 50, se é 100 vezes, 1000 vezes, uma hora a gente consegue. Eu tenho certeza, assim, que quem tiver a oportunidade de ler o seu capítulo também sentirá agradecido, né? De encontrar nesse relato alguns fragmentos da sua própria história, porque é isso que a gente faz, né? Se identifica através das histórias das pessoas. E é um ato, assim, de muita coragem, de você se expor, trazer todo esse relato em contribuição com o seu processo e com o processo de tantas mães que estão aí, né, sedentas por informação, e eu tenho certeza que vai contribuir com muita gente. E assim, o bacana do projeto é que a gente pensou e conversando com as mães a gente deixou bem claro, traga a sua história, né? Porque é muito comum a gente ouvir a história do filho, então vocês pegam, começam a escrever e já vem, porque o Thomas isso, o Pedro aquilo, aconteceu isso e isso com ele, e acaba se apagando. E a sua história, né? O que você sentiu naquele momento? Como foi pra você se reconstruir como mulher, né? Como esposa? E o livro, ele traz isso, né? Eu acho que vai ser bacana para as mães que for ler, realmente vai ver essa transformação de conseguir lembrar de quem elas são, né? Tem mães que estão perdidas ainda nesse processo. Exato. Focada apenas nos filhos e esquecem de si mesma. Tati, por muitas vezes eu me perguntei pro meu esposo, e eu? Como fico? E eu? E eu também perguntava pra mim, e eu? Alguém tá olhando pra mim? Sim, a gente tende, né, eu estou no puerpério, então assim, no puerpério a gente tende a se perguntar muito, né, meu Deus, não consegue se ver ali naquele momento, e eu imagino, né, nesse processo de receber o diagnóstico, porque é tanta coisa, é tanta terapia, meu Deus, é terapia isso, é aquilo, e a escola, meu Deus, não estou incluindo, como fazer, e a gente acaba esquecendo. Mas esse livro eu tenho certeza que vem como uma transformação na vida de vocês e na vida das mães que vão ler esse livro. E vamos segurar aí, porque tem uma parte especial para que vocês falem exatamente sobre vocês.
né, Tá? Tati? Isso. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você, Marcela. Vamos lá. Marcela, você fala no seu capítulo que você é uma filha arco-íris. Chegou trazendo alegria após as perdas, mas a vida te testou cedo com a perda do colo materno. Como essa busca por ser vista influenciou a sua trajetória pelas 4 faculdades até que você se encontrou na biomedicina? Como foi pra você esse processo? E não tem como falar desse assunto, Tati, sem marejar os olhos, né? Eu acho que perder a minha mãe muito cedo foi algo que me trouxe ali um amadurecimento muito rápido. Então, eu fui uma bebê muito esperada. Eu fui uma bebê muito amada. Eu fui uma criança ali muito desejada pelos meus pais. Minha mãe já havia passado por algumas perdas gestacionais, e eu acho que isso traz um peso ainda maior, né? Tanto de expectativa dela, quanto de expectativa sobre mim, né? E sobre ela, e sobre todo aquele contexto. E então nasce Marcelinha, lindezinha, né? Falei rápido, meu pai brinca comigo que eu tinha mais ou menos ali 1 ano e 2 meses, eu parecia um toquinho, eu andava e falava de tudo, e todo mundo ia lá pra ver, porque ninguém acreditava que aquele bichinho tão pequenininho podia falar e podia, né? Eu sempre fui muito pra frente, como diz no interior. E essa lacuna, essa falta do colo, do peito, do aconchego, né? Esse abandono, entre aspas, que não foi culpa da minha mãe, não foi culpa do meu pai. A vida fez assim, a vida fez com que eu tivesse que passar por isso muito nova. E eu me questionei muito, principalmente com Deus, durante muitos anos da minha vida. Como que pode um Deus de amor fazer com que 2 bebês... Não tem como eu não me emocionar, porque realmente é algo muito forte da minha história. Eu tinha 1 ano e 6 meses, a minha irmã tinha 6 meses quando ela partiu. E eu achava aquilo tudo muito injusto, porque eu hoje, como mãe, eu sei do amor que eu tenho pelos meus filhos, e eu fico imaginando aquela mulher ter que deixar 2 bebês, né? Então é algo pesado e que fez parte da minha história, fez parte da minha trajetória. E essa gana, essa vontade de ser alguém, essa vontade de mostrar pro mundo que eu tinha dado certo, essa vontade que eu tinha de realmente ascender na carreira, ser uma profissional bem-sucedida, por muito tempo eu achei que fosse vontade própria, mas depois de algumas terapias e algum tempo e começando a me olhar um pouco mais profundamente, eu percebi que era uma lacuna, de uma falta que eu nunca tinha olhado. Porque se você perguntasse se eu sentia falta da minha mãe, eu falava assim, não, eu não conhecia ela. Eu não ia atrás da história dela, não buscava saber dela, porque é como se aquilo não existisse na minha vida. Por muito tempo é o que trouxe muitas coisas. E assim, Marcela, pela sua fala, né, a gente acaba trazendo para o nosso lugar de maternidade essas faltas, né, e você fala muito sobre isso no seu capítulo. E como né, hoje, você tendo essa consciência de que tem ali uma lacuna, né, tem ali uma falta, e você como mãe fazer movimentos para tentar suprir isso, ou de forma consciente ou não, trazer desse lugar de mãe, a mãe Marcela oferecer para os filhos aquilo que ela não recebeu. E por muito tempo, como eu falo no meu capítulo, eu fugi desse lugar. Eu precisei fugir da maternidade e eu fugi no meu trabalho, né? Eu fugi desse confronto porque eu não sabia o que oferecer. A grande verdade é que quando o meu filho fez 1 ano e 7 meses, eu fugi de casa. Eu trabalhava muitas vezes dando palestras 15, 20 dias por mês. E encontrar essa força e encontrar o que entregar para eles nessa minha falta foi algo extremamente desafiador na minha maternidade, Patrícia. Foi algo doído porque eu não sabia lidar. Eu olhava pro Thales, no caso, que era meu primeiro filho, e eu não sabia lidar com ele. Me confrontava demais. E eu cheguei a me questionar se eu tinha sido feita para maternar. Porque parece que eu não dava conta. Parece que tudo que eu tentava, eu não dava conta. E parece que aquele vazio ia aumentar e eu ia entregar esse vazio para ele. Me confrontava muito no começo, muito.
A gente vai falar mais sobre isso, mas agora eu quero jogar essa bola para a Patrícia. Então. Patrícia, você relata, né, no seu capítulo sobre essa questão do Thomas ter sido um filho muito desejado e que ali os primeiros incômodos na hora de você perceber na amamentação, o não sustentar do olhar dele, traz para você assim alguns questionamentos. Como que foi para você e principalmente assim no seu sentir lidar com essa situação da amamentação? Bom, o Thomas foi uma criança muito desejada. Marcela contando da história dela, eu me emocionei muito. Porque o Jonas é minha 4ª gestação, o Thomas é minha 10ª. Quando eu estava me preparando para fazer a fertilização, tem 3 embriões guardados, e eu tava na dúvida, se punha 1, 2, 3, e vai se der certo todos, meu Deus, não vou dar conta. E se não der certo nenhum, eu vou perder todas as oportunidades, não vou ter outra chance e tal. Eu ajoelhei na minha cama um dia e falei, Senhor, eu aceito o que o Senhor tem preparado pra mim. Naquela semana eu engravidei naturalmente. Falei, não vai dar certo, não vai adiante. Nem fui atrás da minha médica e tal, né? Enfim, resumindo, eu não sangrei na gestação, não teve repouso, foi uma gravidez extremamente tranquila, não me alterou em nada, foi muito tranquilo. Quando eu ganhei o Thomas, ele não mamou de cara, assim, entendeu? Não pegou no meu peito, teve água no estômago, aí fizeram a aspiração e tal. Minha mãe ficou preocupada que poderia ter algum problema, enfim. E aí eu fui dar a mamadeira, chegando em casa, eu vi que ele não tinha aquele olhar assim de apaixonado, porque o primeiro me olhava assim, era um amor, era uma paixão, assim, aquela troca de olhar, assim. Sim. Eu até brincava com o meu primeiro filho, eu falava assim, meu Deus, parece aqueles namorados novos que a gente tá apaixonado. É verdade. E junta as expectativas daquilo que é posto na sociedade, dos estereótipos do que é uma amamentação, Sim. O que é ser uma boa mãe, começa aí, né? Total. E aí ele não segurava o olhar, comentei com meu esposo, para que você tá ficando doida. Então, assim, quando a gente começa, né, é como se as pessoas, os outros, não, é coisa da sua cabeça, você tá criando. E eu não fui adiante. Tanto quando veio o diagnóstico, eu me culpei muito. Como que eu não percebi? As pessoas de fora que perceberam que meu filho tinha algum atraso e eu não percebi. E nós vamos para o quadro Explosão de Tons. Minha pergunta vai para você, Marcela. Com a chegada do Pedro, o diagnóstico de autismo dos seus 2 filhos, Deus te fez um pedido radical. Larga tudo, aquela carreira de sucesso no auge, né? O que foi mais difícil? Abandonar a carreira consolidada ou enfrentar o luto do diagnóstico e a culpa de achar que tinha sido forçada essa maternidade? O que foi mais difícil para você? Lembra daqueles questionamentos que eu tinha, né? Como que um Deus de amor, ele deixa uma mãe deixar 2 crianças pequenininhas nessa terra e ir embora, né? E Deus, ele precisava me mostrar, de fato, esse Deus de amor. Então, quando ele me pede para largar toda a minha carreira e para eu voltar para casa, para estar mais perto dos meus filhos, a grande verdade é que eu achava que eu estava fazendo esse movimento de retorno, porque o retorno, ele não é um retorno apenas do mercado de trabalho para me tornar uma mulher de dentro de casa, mas era um retorno interno, era um retorno para mim, era um retorno para dentro da minha casa, era um retorno espiritual, era um retorno emocional que eu precisava desse tempo. Então, quando é feito esse pedido, me confronta demais, porque a única coisa que eu sabia de fato que eu era boa, a única coisa que eu me segurava e a única coisa que eu podia bater no peito e falar assim, aqui eu domino, era na minha profissão. E aí, quando eu saio deste lugar e eu vou para um lugar onde eu sou extremamente vulnerável, eu sou extremamente cobrada por uma sociedade que dita regra o tempo inteiro. Eu sou extremamente cobrada por comportamentos, por lugares, e eu não consigo sustentar aquela capa de mãe, de Mulher Maravilha, da bichona da goiaba. Porque ali você não tem domínio nenhum. E foi neste momento que eu me coloquei aos pés de Jesus,
que eu fui ter um encontro verdadeiro. E eu falo assim, que eu sou cristã desde berço, né? Meus pais são cristãos e eu cresci na igreja, mas eu era convencida do evangelho, eu era convencida de Cristo, eu não era convertida. Eu passei a ter um encontro genuíno de olhar nos olhos de Jesus e entender o amor que ele tinha por mim e aonde ele queria que eu chegasse e a cura interna que ele queria que eu tivesse, foi quando eu me vi totalmente nua e vulnerável, jogada no chão e chorando. Então, eu não sei te dizer, Tati, o que foi mais difícil. Se foi mais difícil receber o diagnóstico de autismo, se foi mais difícil fazer esse movimento de retorno. Quando eu falo retorno para casa, não é a casa física, é a casa interna. Eu acredito que os dois e me tudo aconteceu dilacerou. Ao mesmo tempo ali, né, Ao Marcela? mesmo Ficou tempo. bem difícil tempo. discernir ao mesmo tempo e foi acontecendo e se constituindo nessa mulher maravilhosa, nessa mãe. Foi tudo ao mesmo tempo. Eu falo que, sabe quando você olha pra neve, que a neve faz uma avalanche? Que a avalanche, ela nunca é pequenininha. A avalanche, ela vem e ela Sem vem com uma avisar. força, sem avisar, é uma força assim tremenda, natural mesmo, né? E eu lembro que quando eu peguei aquele diagnóstico em mãos, que eu respirei e eu falei, e agora? Porque a cabeça da mãe, Patrícia, eu tenho certeza que você pensou a mesma coisa. A gente vai lá na frente, como é que vai ser pra casar? Como é que vai ser pra estudar? Será que vai comer? Será que vai ser nutrido o suficiente? Por falar em comida, o capítulo da Patrícia, ele é muito rico nessas informações. Eu acredito que todas nós, né, que temos uma criança atípica, neurodivergente, tem um sofrimento, no meu caso também essa questão da alimentação é algo assim, que é uma grande preocupação, né, porque você tem ali a disponibilidade de tantos alimentos e você perceber que o seu filho não aceita, não consegue, né, tem uma limitação nessa parte, é muito dolorido. E o capítulo da Patrícia é muito sobre isso, né? E ela traz uma relação da mesa como o altar. Poderia relatar para nós um pouco como foi perceber isso, como foi compreender as necessidades do seu filho, para além de qualquer questão que fosse já pautada ali pelos médicos ou pela condição dele, mas você perceber, eu preciso atuar aqui, é na mesa que a gente precisa restaurar algumas coisas importantes aqui na minha casa. Aline, então, quando veio o diagnóstico, eu falei, meu Deus, eu vou ter que mudar alguns hábitos na minha casa, porque eu sempre olhava pro trabalho, era prioridade o trabalho. Então, tipo assim, o horário do almoço eu queria ir pro salão, eu queria estar bem, né? Eu não vou mentir que eu terceirizava as minhas crianças, né? E eu falei, vou voltar pra casa, as refeições, o almoço será sagrado, é aquele nosso horário da família. E foi quando eu sentar à mesa com todo mundo juntos, foi muito importante. E o Thomas, a refeição dele é 50 minutos, 1 hora de relógio. O tanto que o mais interessante, que quando começou a jornada de eu sentar na mesa, eu não engordei mais. É 1 ou 2 quilos pra baixo, pra cima, assim, não engordei. Porque é 50 minutos, é um pouquinho e você come devagar, é no tempo dele, você vai oferecendo. Aí você tem que mudar o talher, que às vezes ele não quer a colher, você tem que mudar pro garfo, aí vai o alimento, o arroz, o feijão. E eu te falo, por muito tempo eu andava com sopinha congelada. Sim. Até os 2 anos e meio, eu chegava nos restaurantes, né? Eu moro em Cáceres e venho toda semana para fazer as terapias aqui em Cuiabá. E eu vinha com as sopas congeladas, chegava no restaurante, eu pedia. Tem lugares que não aceitava, até você explicar que a sua história, que ele não come a comida que tem ali. Eu gostaria de eu queria que meu filho comesse a nossa comida, a comida que estava exposta na mesa. Então, assim, é muita paciência, não desistir. Hoje o Thomas, ele... Foi uma vitória o dia que ele comeu a pizza, o dia que ele comeu o pastel, o dia que ele comeu a mortadela. Eu digo comer, gente, engolir, tá? Porque ele mastigava e devolvia. Então, cada dia era uma vitória. Sentir o sabor ali, né? Se colocar nesse lugar de experimentar já é pra gente, assim, uma grande vitória. Nossa! O dia que ele foi em novembro, nós estamos agora em março. Foi em novembro, o dia que ele comeu o arroz e o feijão. Não pode faltar limão, gente. Eu carrego limão na bolsinha dele.
espremer limão, 2, 3 gotinhas na colherzinha com alimento, e muita paciência. Assim, eu digo tempo, e eu não abro mão desse tempo. Às vezes, vamos repor a terapia dele. Não, é horário de almoço, e é 1 hora de relógio, depois eu tenho que fazer a soneca, e eu tenho que respeitar o tempo dele. E assim, para quem, né, tá nos ouvindo, nos vendo, que às vezes não conhece essa realidade, a questão da seletividade alimentar é algo assim que é um cuidado que a gente tem. Se você puder falar um pouquinho, Tati, sobre isso, só para complementar, para... Certo. Na verdade, a grande maioria das crianças TEA, né, apresenta um quadro de disfunção sensorial que impacta na alimentação. Então, essa disfunção sensorial pode estar relacionada com a parte gustativa, olfativa, o cheiro do alimento, mas também temos muito caso que está relacionado à parte comportamental. Então, tem uma rigidez, olha, eu só quero determinado alimento, se for de determinada marca, né, e tudo isso a gente consegue trabalhar, né, através das terapias, né, terapia ocupacional, onde a gente trabalha as disfunções sensoriais, e a parte de psicologia, para trabalhar essa rigidez comportamental. Mas o meu trabalho como gestora da clínica vai além, vai para a família, né? Às vezes, assim, a gente precisa olhar. Que bom que você olhou, olha, eu não posso mais terceirizar, eu preciso sentar à mesa com meus filhos, isso é muito importante. Porque mesmo que a gente trabalhe em terapia, é preciso olhar para a família, por isso que no Instituto Aquarela o nosso foco é voltado para a família. Então, será que todas as famílias têm esse tempo com as crianças, Exato, né? sempre. Será que você come esse alimento que você quer oferecer para seu filho? Às vezes a gente quer que a criança, eu quero que ele coma verdura, mas você nunca colocou uma verdura na mesa. É muito difícil a criança consumir um alimento que ela não vê ou só é servido para ela, né? Eles seguem muito por imitação. Então, é muito bacana quando a gente tem esse processo aí de trazer a mesa como um altar, e aí fora o momento de troca, né, entre você e ali toda a família, as crianças. Eu acho que isso vai ser uma transformação, assim, veio como uma transformação na sua vida. É lindo, assim, quem sabe da história, é lindo, é perfeito. Lá em casa eu faço questão de ter de todo tipo de alimento. No almoço tem assim variedade de verduras, de legumes, de fruta. E ele às vezes quer, por mais que tá no pratinho dele, ele pede a vasilha pra gente, né? O que quer? Tipo assim, ele quer escolher. Então assim, e já tá ali, mas ele quer escolher, ele quer pegar. Então a gente coloca a vasilha. O que quer? É pra escolher. Eu fico muito feliz. Sim. E agora, gente, nós criamos um quadro maravilhoso no tempo da mãe atípica. Ou seja, é rápido ou é devagar? Tem muito que ser rápido. Muito rápido. Nós vamos fazer pergunta, bate e volta, bem rapidinho. Pergunta, responde, tá? Fechou. Vou começar pra Marcela. Marcela, uma palavra para o permanecer. Amor. Patrícia, o que você sente quando vê sua família toda ali em volta da mesa? Gratidão a Deus. Marcela, um som que acalma o seu coração. O som do vento. Patrícia, um tempero que não pode faltar na mesa da sua casa. No sentido de sentimento, metaforizar essa questão do tempero aí. Tempo. Essa eu vou deixar um tempinho a mais, tá? Para as duas, maternidade atípica é... Resiliência. Resiliência. O tempo todo. Todo instante. O dia inteiro. Gente, nós encerramos aqui as perguntas que envolvem o livro. E agora a gente quer, assim, trazer um momento assim, de muita conexão com vocês. Esse momento foi preparado exatamente para que vocês possam olhar, né, para a trajetória de vocês, para essa mulher que se colocou nessa condição de maternar, de contar a sua história, mas é um momento de conexão com vocês. E eu vou começar perguntando para você, Marcela. Você passou anos cuidando da estética e dos olhares de outras mulheres. Hoje, quem é a Marcela quando o silêncio chega e você não precisa mais dos aplausos do mundo para se sentir amada por Deus? Livre, feliz, completa, e é tão louco isso, porque hoje eu vivo exatamente aquilo que eu fugia. E você é feliz. E eu sou feliz na minha fuga, eu sou feliz no lugar que realmente eu, por muito tempo, não quis pertencer.
né? Então eu falo que é um paradoxo muito grande essa questão de estar hoje no lugar que eu sempre quis fugir dele. Patrícia, quando a gente traz essa metáfora da mesa, de entender essa conexão, a gente percebe também essa mulher que cuida, né? Que está ali o tempo todo, às vezes servindo também essa mesa, preocupando com o que cada um precisa. Qual é o momento que você se reconhece fora dessa mesa, no autocuidado, num acolhimento de você? Eu entendi que eu também precisava de ajuda. Eu procurei uma psicóloga, vou nela, continuo uma vez por semana com um horáriozinho pra gente conversar o que eu não tô conseguindo digerir, entender, enfim. Sim, e às vezes assim a gente acaba olhando para essa necessidade dos filhos, né? Para que o quanto que eles precisam de terapia, o quanto que eles precisam de ser assistidos, mas o quanto que nós também, né? Mas nós também. Precisamos nos colocar nesse lugar. Até porque nós vivemos, como a gente mesmo, né, acabou de dizer, uma resiliência o tempo todo. E parece assim, nossa, que bonito, né? A palavra para o autismo é resiliência. Tenta ser resiliente o tempo todo. Tenta equilibrar os pratos o tempo todo. Difícil. Tenta lidar com situações onde você é o adulto. E você precisa estar com as suas emoções equilibradas, porque senão você desregula, ele desregula, a casa inteira desregula. Todo Então, mundo. realmente é muito necessário esse momento de autocuidado. E como você coloca, né, Marcela? A gente traz nossas questões. Então, nós temos uma história, muitas vezes disfuncional, traumática, e aí traz para essa relação com o filho as nossas próprias questões. Então, não ter essa oportunidade, porque assim, quando a gente fala aqui, eu penso muito, né, a partir de tudo que a gente falou, do nosso privilégio. A gente precisa reconhecer isso. Quantas mães não podem sentar à mesa? Quantas mães não podem fazer uma terapia? Quantas mães precisam escolher onde que ela vai colocar a máscara de sobrevivência para poder lidar com a vida? Então a gente sabe que é uma realidade que não tira a dor, né, da relação, da situação que a gente vive, cada um sabe onde dói, mas olhar para esse todo, ampliar o olhar para verificar outras circunstâncias, né? Então nós somos privilegiadas. Total. Né? Até assim, a Patrícia falando, olha, na minha casa nós colocamos tudo isso, né? E eu Muitas lido com frutas, muitas né? mães, né? E nem todas as mães têm uma condição, né? Então a mãe às vezes tem que escolher o que vai pôr na mesa, não é porque ela não quer fazer, é porque não tem. Né? E eu trabalho diariamente com essa realidade, tanto que por isso que eu sou envolvida em muitos projetos, assim, pensando nesse lado. A gente tem hoje em Cuiabá muitas crianças autistas, nível 3, desassistida, na verdade, porque a gente não tem um espaço que acolha essas famílias e muito menos essas crianças. E a gente, como a Aline falou, reconhecer. Eu, todos os dias, quando eu chego na minha casa, eu agradeço. Agradeço por tudo, assim. Sou muito grata, porque meus filhos, né, têm o que comer, e só de olhar. E isso não diminui a dor de vocês, né? Não diminui o que vocês sentem, mas faz a gente olhar com gratidão o que a gente tem. Com certeza. E aí, vocês viram que eu coloquei um espelho. Então, eu gostaria, nesse momento, primeira Marcela, né? Você disse que o autismo te devolveu a si mesma. O que você vê hoje nesse espelho, né? Por trás desse espelho, eu gostaria que você se olhasse nesse espelho e falasse pra nós o que você vê hoje. Eu vejo uma mulher que conseguiu olhar para a própria história, conseguiu ser grata por ela, conseguiu caminhar, né, no meio das dores e sabores de ser ela mesma, se tornou uma mulher menos egoísta. Hoje, o dom que Deus me deu, eu uso também como voluntária, tenho um trabalho voluntário com mães, né, e que muitas dessas mães também são mães atípicas, onde eu ensino elas uma profissão que elas conseguem trabalhar na própria casa, com os filhos por perto, porque nós sabemos que é muito difícil, muitas vezes não tem com quem deixar a criança, não tem uma rede de apoio, e eu nunca tinha feito esse trabalho voluntário. E ali foi tão mágico, foi tão gratificante para mim. Mulheres vítimas de violência doméstica, vítimas de vulnerabilidade social. Então, nessa fala nossa de olhar um pouquinho para o outro e agradecer pelo que tem, às vezes, um pouquinho do que eu tenho, que eu posso dar para o outro, faz toda a diferença na vida deles. Então, eu
resumindo, né, em poucas palavras, eu sou uma mulher menos egoísta. E me tornar uma mulher menos egoísta nesse processo como mãe, como mulher, como esposa, como amiga, eu me coloquei também no lugar de ouvinte, eu não sabia ouvir as pessoas. Eu queria falar. Eu tinha uma ânsia tão grande de ser ouvida que eu silenciava todas as outras vozes. E não quer dizer que hoje eu sou a rainha de Sabá. Eu ainda estou em processo, estou em aprendizado, tem muitas coisas que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar. Mas assim, quando eu olho para esse espelho, eu tenho um orgulho danado da mulher que eu tô me tornando. Que ótimo. Que maravilha. Agora você, Patrícia, se conecte aí com essa imagem para além do espelho e traga pra gente tudo que você consegue perceber olhando para essa mulher. Eu vejo eu livre, eu me vejo feliz, forte, crente a Deus. É isso. E agora a gente vai para finalização, para assinatura de amor. Meninas, para finalizar, nós estamos aqui ó, com várias cores, né, que retratam o nosso livro, Aquarela de Amor. Eu vou fazer uma última pergunta e após isso vocês vão se direcionar para deixar a marca de vocês aqui na nossa obra de arte. Marcela, depois de aprender a ficar e entender que você é, antes de tudo, filha amada, o que é inegociável na sua vida hoje? O meu tempo com Deus é o que me fortalece, é o que me deixa segura, é o que me dá esperança e é o que me ensina todos os dias. Eu gosto muito de uma frase que Martinho Lutero usa, que ele fala assim: eu não sei qual caminho eu tomarei, mas eu sei quem me guiará nesse caminho. Então é essa certeza que eu tenho. Eu não sei como os meus filhos serão. Eu não sei como será o futuro deles, eu não sei como será o meu futuro. Mas eu creio em um Deus que sabe todas as coisas e que me ama. E eu me sinto tão amada. E aquela dor, aquela lacuna, aquele abandono, tudo aquilo hoje se transformou em uma explosão de amor dentro de mim que eu consigo transferir para os meus filhos. Que lindo. Amém, que lindo. Então agora você escolhe uma cor. Vou escolher rosa, porque eu sou da estética. Deixe sua marca Capricha. registrada. Vamos lá. Enquanto a Marcela termina ali, Patrícia, você falou de gratidão, de tempo, e eu gostaria de saber qual o principal ensinamento que colocar essa história no papel trouxe para você. Eu não queria me expor meus filhos e tal, mas aí eu entendi que eu contando a minha história, a história do Thomas, da minha família também, eu acho que a gente pode ajudar outras pessoas, né? Não que vai ser igual ou que é igual, não. Cada história tem a sua história, a sua jornada, enfim. Eu acho que a gente pode colaborar. Eu me identifiquei tanto com a história da Marcela que ela contava, falava, cara, como que ela sabe da minha vida? Então, assim. E não foi combinado. Não! Não era nem pra estar aqui conhecia. hoje, Patrícia. Não Mentira. era eu. Juro, não era eu. Não, e Deus foi lá e fez assim, ó. A mão de Deus é poderosa, você não tá entendendo. Eu sempre falo que Deus, assim. E hoje eu entendi. Ele só manda, vai. E eu vou. Você foi. Entendeu? E assim, Deus vai colocando. Eu não sei te explicar. Ainda hoje eu tava falando assim, é como se Deus colocasse o cavalo arriado. Eu tô pronta. Vamos, eu sou muito, entendeu? É mais ou menos isso. E foi nesse sentido que a gente fez o convite para vocês, né? Para que vocês pudessem colocar essa história no mundo. E agora eu te convido a escolher uma cor, colocar a sua impressão ali, a sua assinatura nesse livro que com certeza tem muito disso que você falou. É sair desse individual, ir para o coletivo, que as pessoas possam se sentir de alguma forma representadas, né? Impactadas com essa história e principalmente transformadas, porque essa é a nossa missão.
Meninas, a gente gostaria de agradecer a presença de vocês. Sem sombra de dúvidas, a história de vocês vai impactar muitas mulheres, né? A gente sempre fala, eu e a Aline, não foi nada combinado, a gente não chegou e falou assim, vamos escolher essa e essa mãe para o livro. Foi Deus que foi direcionando todas as mães que escreveram esse capítulo. Vocês mesmas sentadas aí se reconheceram, olha, minha história, eu me vejo na história da Marcela e vice-versa. Imagine quantas famílias e quantas mães não serão impactadas através da história de vocês. E só queremos agradecer vocês, esse desafio que vocês aceitaram. E vem aí o lançamento em maio. E o nosso objetivo é justamente não esgotar a história, né? A gente trouxe aqui alguns lances para que as pessoas possam ter esse interesse, né? Essa curiosidade de conhecer a história de vocês através do nosso livro. E é isso, porque realmente é pouco tempo para muita coisa, coisas profundas que vocês escreveram. Mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade, pelo sim de vocês. Bom, eu que agradeço fazer parte, né, dessa caminhada e dessa luta, muitas vezes invisível, às vezes visível, mas que eu tenho certeza que nós vamos juntas, como aqui a Patrícia e eu, nossas histórias se entrelaçam, se cruzam. Eu acredito que a maioria das mães, as histórias em algum momento elas se cruzam e elas se interlaçam. E se ver nessas histórias, eu acredito que vai ser muito importante para falar, ufa, não é só eu. Não foi só eu que pensei isso, não foi só eu que vivenciei assim. E traz esse pertencimento, né? Exato. Então, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer por ter participado